Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Então, dando continuidade aqui no conteúdo de Química do segundo ano, hoje iremos falar sobre conteúdo de Eletroquímica, tá? Dentro do conteúdo de Eletroquímica, nós estudamos a transferência de elétrons que pode gerar uma corrente elétrica. Bom? Primeiramente, nós iremos falar sobre as reações de oxirredução. Tá? O que é oxirredução? Oxirredução é a junção de duas palavras, né? E que significa transferência de elétrons. Por quê? Porque veio da oxidação e da redução. Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons, tá? Então, quando tem alguma substância, né, que está oxidando, quer dizer que ela está perdendo elétrons. Quando ela está sofrendo uma redução, quer dizer que ela está ganhando elétrons, tá? Então, por isso que veio oxirredução. Um perde, outro ganha, tá? É por isso que tem a transferência de elétrons. Quem sofre oxidação, quem está perdendo elétrons, é chamado de agente redutor. Por que é de agente redutor? Porque se ele está perdendo elétrons, ele está fazendo com que o outro ganhe elétrons, tá? Agora, quem sofre redução, quem ganha elétrons, é chamado de agente oxidante. Por quê? Porque ele faz com que o outro se oxide, que o outro perca elétrons, certo? E nós vamos olhar agora, observar aí uma equação química, onde nós temos dois reagentes, aconteceu a reação e formou um produto, tá? Nesse caso, os reagentes são quem? Magnésio, né, sólido aí, e temos também o ácido clorídrico em meio aquoso, dissolvido em água, tá? Juntaram essas duas substâncias, esses dois reagentes e formou um produto, tá? Qual produto que formou? Formou um cloreto de magnésio e o gás hidrogênio, tá? A setinha significa que aconteceu a reação, tá? Antes delas são os reagentes, depois delas são os produtos. Então, vamos ver agora quem sofreu oxidação e quem sofreu redução, tá? Uma dica aí, uma regrazinha para oxirredução. É a gente saber o NOx dos elementos químicos. O que é o NOx? É o número de oxidação, tá? O que é esse número de oxidação? É a quantidade de elétrons que aquele elemento pode perder ou ganhar, tá? Lembra que eu também eu falei para vocês, né? Que toda substância, quando ela é neutra, quando ela está estável, ela não está perdendo nem ganhando elétrons, tá? Então, o número de NOx de substâncias simples, substâncias neutras, né, quando estão isoladas, o número de NOx deles é 0, tá? Agora, quando estão substâncias compostas, já muda aí o número de NOx. Temos alguns números de NOx fixos, né? Quais são eles? Metais alcalinos, que é o primeiro grupo da tabela, o número de NOx dele é mais 1. Metais alcalinos terrosos, que é o grupo 2 da tabela, o número de NOx dele é mais 2. Os halogênios, que é o grupo 17, né, lá da tabela, ou 7A, o número de NOx deles quando eles são ânions, tá? Lembrando que uma substância pode ser formada, uma molécula pode ser formada por cátion ou ânions, né? E quando é cátion, sempre vem o cátion primeiro na formação e depois o ânion, tá? Então, sempre quando for ânion, os halogênios, né, o número de NOx dele vai ser menos 1. Quando for os calcogênios, que é o grupo 16, a família 6 lá, 6A, se for ânion também, o número de NOx dele é menos 2. Temos a prata também, que o número de NOx dele é mais 1. O zinco, o número de NOx dele é mais 2. Certo? O hidrogênio, a maioria deles, do hidrogênio, o número de NOx dele é mais 1, tá? Tem algumas exceções também. O oxigênio, na maioria, o número de NOx dele é menos 2, certo? E outra coisa, a soma aí, desses NOx numa molécula tem que ser igual a 0, tá? Por exemplo, assim, eu sei o número de NOx do hidrogênio, que é mais 1. Eu sei o número de NOx do oxigênio, que é menos 2. Tem outro elemento químico aqui no meio, que eu não sei. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que somar todos os números de NOx e vai ser igual a 0 no final, tá? Depois a gente vai estar vendo isso aí melhor na prática.
só voltando aqui para vocês observarem uma coisa, né? Só para concluir aqui quem está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução. Primeiramente, nós observamos como estava antes o reagente e como ele ficou lá nos produtos, tá? Vamos observar aí, ó, o magnésio. O magnésio estava lá neutro, né? Não estava perdendo, ganhando elétrons, nada, né? Então o número de inox dele é 0. Aí depois, lá nos produtos, como que ele ficou? Ele formou com outro elemento, né? Então formou uma substância composta, formando cloreto de magnésio. Aí, vamos olhar. Sabemos que o magnésio está no grupo 2 da tabela alcalina esterrosa. Então, qual que é o número de inox dele? Mais 2. E quando é mais, significa que é um cátion, né? Quer dizer que ele está perdendo elétrons. Você está perdendo quantos aí nesse exemplo? Perdendo 2, certo? Então, o magnésio estava 0, estava neutro, não estava perdendo nem ganhando. Aconteceu a reação e aí ele perdeu 2. Se ele estava estável e perdeu 2, significa o quê? Significa que ele oxidou, sofreu uma oxidação, certo? Sofreu uma oxidação. Então, ele é o agente redutor, porque ele vai fazer alguém sofrer redução, certo? Vamos olhar aí o hidrogênio. Lembrando que o hidrogênio, quando é um cátion, o número de inox dele é mais 1, certo? E ele não está sozinho. Tá vendo que ele tá junto com o cloro, certo? Agora lá no produto, ele tá sozinho, é só o hidrogênio. Ele não tá perdendo nem ganhando. Então, substância simples, o número de inox é 0. Então, como é mais 1 antes, quer dizer que ele tá perdendo 1 antes de acontecer a reação. Aconteceu a reação, ele ficou neutro, não tá perdendo nem ganhando. Significa que ele ganhou elétrons. Se ele tava perdendo antes, ficou estável, significa que ele ganhou. Se ele ganhou, ele sofreu uma redução. Então, ele é o agente oxidante, certo? Porque ele fez o magnésio perder para ele ganhar, tá bom? Que a pilha, né, é uma das partes estudadas pela eletroquímica. Então, a pilha de Daniel, né, a pilha de Daniel. E aí é chamada também de célula galvânica ou célula galvânica, tá? Cada partezinha aí, ó, desse recipiente, vamos colocar assim, seria chamada de semicélula, tá? Ou semicélula. Tá, por exemplo, aí, ó, esse é do cobre, semicélula do cobre, né? E essa outra semicélula aí do zinco, tá bom? Quando junta as duas, chamada de célula ou galvânica, ou célula galvânica ou pilha, tá? Mesma coisa. Então, temos aí mergulhada, né? Uma solução, né? Uma placa de zinco, uma placa metálica de zinco e uma placa metálica de cobre. Podemos observar aí que nessa placa de zinco ela está sofrendo uma corrosão, né? Então significa o quê? Que ela está sofrendo uma oxidação, que ela está perdendo elétrons. E está mostrando certinho que os elétrons estão indo para onde? Para a placa metálica do cobre, que você pode observar que está tendo uma depositação aí, ó, né? Está sendo depositado esses elétrons nessa placa de cobre, certo? Tem a ponte salina aí. E também quem perde elétrons, né? Como eu já disse, sofre oxidação. E é chamado de ânodo, certo? E é o polo negativo. Quem sofre redução é chamado de cátodo e é o polo positivo, tá? Então, para que direção que vai os elétrons de quem sofre oxidação para quem sofre redução? Do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo, certo? Essa daí é a representação, né, da célula galvânica, da pilha, dessa outra que eu mostrei para vocês. Primeiro nós colocamos aí, ó, quem sofre oxidação, que é o ânodo, tá? Depois colocamos 2 tracinhos, que representa a ponte salina, e depois colocamos quem sofre redução, certo? Quem sofreu oxidação? O zinco, ele estava perdendo, né, elétrons. Quem sofreu redução? O cobre. Então o zinco estava aí, ó, perfeitamente, vocês podem observar, o zinco estava estável, sem ganhar nem perder nada. Aí barra, né, significa que aconteceu a reação, e o zinco ficou perdendo 2 elétrons, significa que o zinco perdeu depois que aconteceu a reação. Significa que ele sofreu oxidação, que ele é o ânodo, que ele é o polo negativo, certo? Aí, mostrou o outro lado, quem sofreu redução. Quem sofre redução não é quem ganha. Então tem que estar perdendo para depois estar ganhando. Então o cobre está perdendo 2 elétrons antes de acontecer a reação, e depois ele ganhou, né, e ficou estável,
certo? Sendo polo positivo, sendo cátodo, quem sofreu redução. Temos aí também a representação do que aconteceu dentro de cada semicélula, tá? Chamado primeiro de reação do ânodo, que é quem sofreu oxidação, e semi-reação do cátodo, quem sofreu redução, tá? Olha aí na semi-reação do ânodo. O zinco, setinho significa que aconteceu a reação. O zinco, né, estava estável, aconteceu a reação, o zinco perdeu 2 elétrons, ficou em meio aquoso e mostra quantos elétrons que ele perdeu, certo? Depois tem aí, ó, quem sofreu redução, quem é o cátodo. O cobre estava perdendo, mostra a quantidade de elétrons que estava perdendo. Aí aconteceu a reação, ele ficou estável, ele ganhou elétrons, tá? Então, aí depois disso, vocês vão fazer o quê? Vão fazer a reação global. O que é a reação global? É a soma da semi-reação do ânodo e da semi-reação do cátodo, tá? Você corta a quantidade de elétrons que está do lado dos opostos, né? Que sejam iguais, cortam e soma tudo e desce tudo que sobrou. Tudo que sobrou antes da seta e tudo que sobrou depois da seta, tá? Então sobraria aí, por exemplo, o zinco, né? E o cobre 2+. Desceu, setinha e tudo que sobrou depois. Zinco 2+, mais o cobre estável, certo? Formando a reação global. Temos também calcular o DDP. O que é DDP? DDP é o diferencial de potencial. É aquela quantidade de energia que foi gerada por aquela pilha, tá? Cada substância, cada elemento tem aí um certo potencial, né? Uma certa energia, tá? Que ele libera ou absorve, tá bom? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão calcular, tá? Aí a formulazinha, tá? E sempre na questão vai te dar esses valores, tá? E aí, ó, quando calcula o potencial, né? DDP, o potencial maior menos o potencial menor, tá bom? Então é isso, gente, tá? Tem aí esse conteúdo aí no livro de vocês, estudem, tá? Até a próxima aula aí, certo?